disse isso. Quando é Paulo falando, em que ocasião Paulo disse estas palavras? Nosso caso aqui é o seguinte: nós estamos diante de uma parábola de Jesus. Então, em que ocasião Jesus disse esta parábola? Observando a ocasião, nós entendemos que esta parábola de Jesus foi em resposta à pergunta do apóstolo Pedro. E qual foi a pergunta do apóstolo Pedro? Se você observar na sua Bíblia, acima do versículo 23, está o versículo 22 e o versículo 21. E no versículo 21, o apóstolo Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta, uma interrogação. E a pergunta de Pedro é esta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Por que Pedro fez esta pergunta a Jesus? A tradição rabínica dizia que se devia perdoar 3 vezes. Observe bem. A tradição rabínica dizia que se devia perdoar um irmão 3 vezes. Pedro, então, sabendo que a tradição rabínica dizia que se devia perdoar 3 vezes um irmão, naturalmente Pedro pensou: eu vou extrapolar. Os rabinos dizem que se devem perdoar 3 vezes. Eu vou extrapolar. Eu vou perguntar a Jesus se devo perdoar 7 vezes o meu irmão. Quer dizer, vou mostrar um grau de espiritualidade mais elevado, vou extrapolar. Aí ele faz a pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Foi aí que Jesus disse: não digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que dá um total de 490 vezes. O que Jesus estava dizendo com isso, prezados irmãos? Jesus estava mostrando, ele mostrou que o espírito de perdão vai muito além dos mesquinhos cálculos humanos. É claro que quando o Senhor Jesus respondeu dizendo: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Jesus estava dizendo que não deve haver limite nos crentes em perdoar o seu semelhante. É isso que Jesus estava dizendo. A pergunta de Pedro, até 7 vezes, Jesus mostra, portanto, que não deve haver limites em um irmão perdoar o outro irmão. Então foi exatamente nesta ocasião que Jesus citou, narrou a parábola, esta parábola da qual nós lemos, do credor incompassivo. Aí no versículo 23, Jesus diz assim: o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E quando ele foi ajustar contas com os seus servos, aí diz a palavra que foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Todos nós sabemos que o rei da parábola representa Cristo Jesus. Os servos são aqueles que pretendem viver segundo aos mandamentos de Deus. Então o rei
da parábola é Jesus, os servos somos nós que procuramos viver de acordo com os mandamentos de Deus. Aleluia. Isto representa, prezados irmãos, o julgamento de Deus. Quando o rei foi ajustar contas com os seus servos, aí diz a palavra que foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era um dinheiro muito alto. Era um valor, era bilhões nos dias de hoje. 10.000 talentos. Aquele servo, ele era tão infiel que na sua administração, ele foi tão infiel na sua administração que a sua dívida chegou à cifra elevadíssima de 10.000 talentos. A lição, prezados irmãos, é que a dívida do pecado é tão grande que o homem mais rico deste mundo não pode pagar. Aleluia. Quando foi-lhe apresentado aquele servo que lhe devia 10.000 talentos, e o rei foi ajustar contas com ele, aí ele disse no versículo 25: não tenho condição de lhe pagar a dívida. Não tendo ele, porém, condição de pagar. Essa palavra descobre ou revela o pecador falido espiritualmente e julgado pelas normas da lei diante de um Deus santo. Note bem vocês que imediatamente quando aquele servo declarou que não tinha condição de pagar a dívida, o rei ordenou que fosse vendido ele, sua esposa, seus filhos e tudo quanto ele tinha. Você não pode me pagar? Então tá bom. Vou determinar que seja vendido você, a sua esposa, seus filhos e tudo quanto você possui, para ver se assim você vai conseguir me pagar a dívida. Meus irmãos, Deus tem direito de castigar todos que estão destituídos da sua glória. Disso nós não temos nenhuma dúvida. Deus tem direito de castigar todos que estão destituídos da sua glória. Mas quando o rei impôs esse castigo, dizendo que ele seria vendido, sua esposa e seus filhos e tudo quanto ele possuía para ele pagar a dívida, aí ele se humilha. No versículo 26, a Bíblia diz que ele se prostrou diante do rei. Aquele servo prostrado, reverente, ele rogava, ele pedia misericórdia e ele dizia: Senhor, seja generoso para comigo, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, não aplica este castigo sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, dos meus filhos e sobre tudo quanto eu tenho, eu te pagarei a dívida. Ele pedia misericórdia, ele implorava piedade. Para ele não havia outra coisa a fazer, para ele não havia outra alternativa a não ser prostrar, reverenciar o seu Senhor e pedir piedade e misericórdia. Não havia outra alternativa. Igualmente o pecador, prezados irmãos, o pecador, ele só tem que se humilhar na presença de Deus, pedir piedade, misericórdia e implorar
de pagar a enormidade da dívida dos seus pecados. Só Deus, só a misericórdia e a graça de Deus. Aleluia. O servo está reverenciando o seu Senhor. O servo está prostrado, reverente, pedindo piedade e pedindo misericórdia. Seja generoso para comigo. Tenha paciência. Não me aplica este castigo. Tem misericórdia que tudo eu te pagarei. É sempre assim a atitude do pecador para com Deus. Mas como aquele moço, aquele servo, como e de que maneira ele ia arrumar 10.000 talentos para pagar o seu Senhor? Onde ele ia arrumar 10.000 talentos para pagar a sua dívida? É difícil para o pecador reconhecer a enormidade do seu pecado. A única esperança, como eu disse, a única alternativa é que Deus apague os seus pecados. Aleluia, glória a Deus. Se você pode glorificar, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Quando ele prostrado, reverente, se humilha, pede piedade e misericórdia, aí a Bíblia diz, na narrativa da parábola, o Senhor Jesus diz que o Senhor daquele servo lhe perdoou a dívida. A Bíblia não diz que o rei determinou um tempo. Eu vou lhe dar um tempo, 6 meses para você me pagar. Ou 1 ano para você me pagar. Ou eu vou dividir esses 10.000 talentos em 24 vezes, ou 36 vezes, ou 48 vezes para você me pagar. Não. A Bíblia Sagrada afirma que o Senhor daquele servo lhe perdoou a dívida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus trata o pecador com dureza só até ao ponto dele se humilhar, prostrar, pedir piedade, misericórdia e se arrepender dos seus pecados. Aleluia! Oh, bendito é o nome do Senhor. Note bem vocês que o castigo que seria aplicado seria um castigo duríssimo. Mas depois que ele se humilha, reverente, pede misericórdia, o Senhor perdoa totalmente a dívida. Repito, Deus trata o pecador com dureza só até ao ponto dele se prostrar, se humilhar, se arrepender, confessar o seu pecado e pedir piedade e misericórdia. Foi o que aconteceu comigo e com você, não foi? Quantos se humilharam, pediram perdão, piedade, se arrependeram e hoje tem certeza que é um salvo, perdoado, regenerado, transformado. Oh, levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Daí, prezados irmãos, nós entendemos que nós somos salvos pela graça. Graça, favor imerecido. Nós éramos dignos de sermos castigados, mas o Senhor Jesus pagou por nós lá na cruz do Calvário. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado
manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar toda a impiedade. Somos salvos pela graça. O que significa a graça de Deus? Fazendo um parêntese. O que significa a graça de Deus, irmãos? A graça de Deus significa que há um caminho aberto para nós. A graça de Deus significa que há uma porta aberta para a nossa entrada. A graça de Deus significa que há um lugar secreto para onde vai todos os nossos pecados. A graça de Deus significa que há perfeita saúde de Deus para o nosso corpo e para a nossa alma. A graça significa que há um lugar infinito de onde vem o nosso perdão. A graça significa que há alguém que escreve os nossos nomes no livro da vida. Significa que não precisamos mais ter medo do inferno e da morte. A graça significa que nós podemos vencer o diabo, o pecado e o mundo. A graça significa que podemos passar a eternidade nos céus. A graça significa que podemos ser felizes para sempre. A graça significa que o Senhor Jesus pagou a dívida do nosso pecado na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Levanta a mão de glórias ao nome do Senhor. Voltando ao contexto. Aquele servo, depois que se prostra reverente, se humilha, pede misericórdia e piedade, ele é perdoado da sua dívida. Ele sai da presença do seu rei, do seu senhor, jubiloso, alegre, cantando vitória. Eu devia 10.000 talentos. Ia ser castigado severamente. O meu Senhor me perdoou. E ele saía feliz da vida, muito contente. Já não devo nada. Quando ele sai dali feliz da vida, ele encontra com um conservo teu. Aí é necessário você prestar atenção. Ao receber o perdão daquela cifra elevadíssima de 10.000 talentos, ele encontra com um conservo teu. E aquele amigo dele, aquele colega dele, devia para ele um valor insignificante de 100 denários. Ora, comparar, não há nem comparação 100 denários com 10.000 talentos. Quando ele encontra com aquele colega dele que lhe devia 100 denários, aí diz a Bíblia Sagrada, versículo 28, encontrou o seu conservo. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que você me deve. Ora, a Bíblia diz, irmãos, que ele sufocava o seu companheiro. Ora, se ele sufocava, eu entendo que ele agarrou na garganta do camarada assim, ó, e sufocava ele: paga-me o que você me deve. Ele sufocava o colega dele.
o que você me deve. Ora, qualquer um de nós sentimos-nos indignados ao ver tal procedimento. Afinal, irmãos, é somente uma descrição de nós mesmos. Se não nos mostrarmos compassivos para com o nosso próximo. Quem é que não se sente indignado ao contemplar uma cena dessa? Contempla o rapaz recebendo o perdão de uma dívida elevadíssima de 10.000 talentos. Ele sai dali contente, ali na frente encontra um colega que lhe deve apenas 100 denários e vê este mesmo que foi perdoado sufocar o seu colega, enforcá-lo e dizer: paga-me o que você me deve, senão eu acabo com você. Irmãos, como não se bastasse ele sufocar o colega porque ele devia aquele valor insignificante, a palavra diz que ele, porque o colega não tinha condição de pagar aquele valor insignificante, ele o encerrou aonde? Na prisão. A maneira em que tratamos os que pecam contra nós mostra o estado verdadeiro do nosso coração. Depois de gozar da graça do Senhor, nós devemos tratar o nosso próximo com a mesma graça. É isto que o texto sagrado nos ensina. Aquele rapaz que acabara de receber a graça do perdão, acabara de receber o perdão de uma dívida de 10.000 talentos. Ao encontrar com o seu colega, o mínimo que ele teria que fazer era não sufocá-lo, era não pressioná-lo, era perdoar a sua dívida, assim como ele foi perdoado. Mas não, ele pressionou, sufocou, e como o rapaz não podia pagar, ele o encerrou na prisão. Os conservos, ao contemplar aquela cena, indignados, eles foram e notificaram ao rei. Chegaram para o rei e disse: Senhor, olha, aconteceu isso, isso e isso. Sabe, aquele servo fulano que lhe devia 10.000 talentos e que o Senhor perdoou porque ele pediu misericórdia? Sim, pois é. Ele encontrou com um colega dele ali na frente que devia para ele 100 denários. E ele sufocou ele, pressionou, sufocou, humilhou, encerrou ele na prisão. Não teve misericórdia dele. O rei mandou chamá-lo. O rei mandou chamá-lo. Versículo 32. Quando ele chega na presença do seu senhor, na presença do rei, que havia perdoado a sua dívida, primeira coisa que o rei diz: servo malvado. Note bem vocês, irmãos, que o senhor daquele servo não o chamou de malvado porque ele devia 10.000 talentos. Mas agora o rei o classificou como malvado. Glória a Deus, aleluia. Malvado servo. Por que o rei o classificou de malvado? Pela dureza do seu coração e pela sua ingratidão. O seu procedimento era prova de que ele não havia sido comovido e transformado pela graça do seu mestre. Glória a Deus, aleluia. A atitude
atitude do seu senhor era simplesmente para ter comovido e transformado aquele servo, ainda que ele tivesse um coração duro, mas a atitude do seu mestre era para ter comovido e transformado o seu coração em um coração grato, generoso e cheio de misericórdia e compaixão. Amados, aquele que não perdoa o próximo destrói a própria ponte pela qual ele mesmo um dia terá de passar. Aleluia, glória a Deus. Ouça a reação do rei. Versículos 34 e 35, os dois últimos versículos. Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, disse Jesus, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A palavra de Deus está dizendo que o rei, o senhor daquele servo, encolerizado, quer dizer, revoltado, nervoso, indignado, ele disse: malvado servo, eu não perdoei toda a sua dívida, porque você se prostrou, se humilhou, pediu piedade e misericórdia. Eu não usei de compaixão, de misericórdia e não perdoei toda a sua dívida. Não deveria tu fazer o mesmo com o teu colega? Antes você não o perdoou e o encerrou na prisão. Aí diz a Bíblia que, encolerizado, o rei o entregou aos verdugos. O que significa isso? O rei entregou aos verdugos. O que é isso? Verdugos são indivíduos que infligem maus tratos, ou seja, carrasco. Sabe o que é carrasco, não é? Imediatamente o rei pegou aquele servo que ele havia perdoado e diz: agora é o seguinte, você não teve misericórdia do seu colega, assim como eu tive misericórdia de você, então tá bom. Pegou ele, entregou aos carrascos. Carrasco, ó, está entregue na mão de vocês. Esse camarada é ingrato, esse camarada é injusto. E falar isso aí para um carrasco, já viu, né? Esse é ingrato, esse é injusto. Eu havia perdoado ele, toda a dívida dele, 10.000 talentos. Ele foi, sufocou um colega dele por causa de 100 denários. Está entregue na mão de vocês, carrasco. Desce a madeira. Castigo que ele merece. A definição. Aí Jesus conclui dizendo: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Dá um glória a Deus com uma palavra dessa, né, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu disse para vocês, irmãos, que o que não perdoa, aqueles que não perdoam o próximo, destrói a ponte pela qual ele mesmo terá que passar um dia.
celeste, se vós de coração não perdoar o vosso próximo, se vós de coração. Significa dizer que o perdão não pode ser de lábios, o perdão não pode ser da boca para fora, o perdão tem que ser lá do fundo do coração. O perdão de Deus. É assim o perdão de Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Ei, olha aqui. Hebreus capítulo 8, versículo 12. A palavra do Senhor diz: serei misericordioso para com as suas iniquidades. Glória a Deus, aleluia. E dos seus pecados já não me lembrarei mais. Perdão é esquecer para sempre. Não é ficar jogando na cara, trazendo a lembrança, não. É esquecer para sempre. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ali a palavra do Senhor diz, amados irmãos, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o Senhor o tornará branco como a neve. Isaías capítulo 38, versículo 17. Isaías 38, 17. Ali a palavra do Senhor diz que o Senhor lança atrás das suas costas os nossos pecados para não ver mais. Capítulo 2, versículo 19. Que é que a Bíblia diz em Miqueias, ou seja, Miqueias 7:19. Ali diz a palavra do Senhor que o Senhor lança nas profundezas do mar os nossos pecados. Sabe? Porque Ele não quer ver mais. Aleluia, glória a Deus. Ei, Isaías 44. Profeta Isaías capítulo 44, versículo 22. Ali diz a palavra do Senhor: desfiz as vossas transgressões como a névoa, e os vossos pecados fiz derreter como a nuvem. Isso significa dizer que Ele apaga totalmente os nossos pecados. Oh, glória, aleluia, glória a Jesus. O salmista, o escritor do Salmo 103, lá no versículo 12, ele diz o seguinte: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de ti os nossos pecados. Irmãos, Deus perdoou-nos e lançou os nossos pecados bem distante dele, porque Ele não quer lembrar mais dos nossos pecados. Temos tratado o nosso próximo com essa mesma graça? Com esse mesmo perdão? Estou falando de perdão, não é? Aleluia. E a dificuldade, há uma grande dificuldade no ser humano de perdoar. Há uma grande dificuldade. É um sacrifício para o ser humano perdoar. Sempre fica aquela mágoa, aquele ressentimento. A tatuagem do ressentimento fica sempre gravada. Mas o texto sagrado nos ensina que nós que recebemos a graça do perdão de Deus, devemos tratar o nosso próximo com essa mesma graça.
oferecer aos outros uma memória apagada, sem registros, sem mágoas e sem a tatuagem do ressentimento. O que é perdão, pastor? Perdão é deixar o outro nascer outra vez em nossa história. Glória a Deus, aleluia. É dar outra chance. Versículos 26 e 27. Aquele servo que foi perdoado, ele recebeu outra chance. Outra chance. Perdão é falar de um outro padrão de vida. A natureza não ensina e nem se aprende naturalmente a perdoar. Perdão, irmão, é a encarnação do Evangelho em nós. Se o Evangelho está encarnado em você, você sabe perdoar. Você perdoa. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Perdão é saúde física e saúde espiritual. Quem não perdoa adoece na alma, deformando-se e apodrecendo. Irmãos, a falta do perdão impulsiona o egoísmo, a indiferença, a hipocrisia, as intrigas e etc. Daí a grande necessidade do perdão. Perdão, irmãos, é descobrir o coração. Perdão é a revelação mais completa do ser. Mostra verdadeiramente quem somos nós. Aleluia. Perdão é falar de Jesus e seguir os seus passos. Tal como Deus nos perdoou, devemos nós também perdoar o nosso irmão. O texto sagrado nos ensina exatamente isso. Aleluia. Perdão é generosidade, é graça. Não se pode explicar nem justificar. Perdão é favor imerecido. Não se pode justificar o perdão. Alguém diz assim: fulano não merece o meu perdão. Pois é, perdão é favor imerecido. Você merecia o perdão de Deus? Falar de perdão é falar da repetição da vida de Jesus na nossa pobre, frágil e caída humanidade individual. É falar de Deus na minha e na sua vida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Por isso vamos receber de Deus hoje a graça de perdoar. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito é o nome de Jesus. Se temos dificuldade de perdoar, há uma grande necessidade de nos colocar na presença de Deus e dizer assim: Deus, me dê a graça para que eu possa perdoar. O Senhor está falando comigo hoje, pastor. Libera perdão. O Senhor está falando com os pastores aqui no altar. Pastores, libera perdão. O Senhor está falando com a banda, libera perdão. O Senhor está falando com o coral, libera perdão. O Senhor está falando com você, irmão, filhos, libere perdão, libere perdão, libere perdão, libere perdão, libere perdão, libere perdão.
pessoa que está ao seu lado e diga: eu te amo em Cristo. Aplausos para Jesus. Deus abençoe. Você que acabou de ouvir esta mensagem e aceitou a Jesus como seu Salvador, queremos ouvir você. Mande-nos sua mensagem pelo WhatsApp 11 9 50 94 46 45 11 9 50 94 46 45 ou nos escreva por este e-mail quero aceitar Jesus @ipda.com.br quero aceitar Jesus @ipda.com.br